Boa noite por amor, boa noite, boa tarde, bom dia, independente do momento que você estiver assistindo a gente agora. Seja muito bem-vindo a mais esse Talk, o Talk por Amor. E hoje mais uma vez comigo aqui o Tico. E aí, Vitão? O Tico com certeza vai ser mais engraçado que o outro dia. Hoje eu tô um pouquinho mais sério. Né? Eu tô um pouquinho mais sério, né? Vamos ver quando começar. Terceira semana dessa série, A Liberdade, né, que a gente colocou o nome da série como sendo Eu Sou Livre, ponto. Né, na primeira semana a gente falou sobre pecado, segunda semana sobre dinheiro e na última semana foi um tanto quanto diferente. Nós falamos sobre a liberdade para sermos nós. Né, então a gente usou como título A Liberdade para Ser Eu. E a gente sabe que muita gente vai usar essa fala para coisas como coisas irresponsáveis. Então a pessoa, em nome da liberdade, vai dizer: não entre na minha vida porque eu sou livre para ser eu. Né? Então eu faço o que eu quero, eu mando em mim, eu mando na minha vida, eu mando nas minhas coisas, eu mando em tudo que eu faço. E é interessante isso porque essa daí é uma liberdade que a Bíblia vai chamar de falsa. Porque o nosso eu verdadeiro não é esse daí. O nosso eu verdadeiro, ele não é esse daí que em nome do seu prazer pessoal faz o que quer. O nosso eu verdadeiro não é esse daí que em nome da sua ganância faz o que quer. O nosso eu verdadeiro não é esse daí que em nome da soberba faz o que quer. O nosso eu verdadeiro é o que nós fomos feitos a priori, lá no início. O nosso eu verdadeiro é a imagem de Deus. E o Paulo, lá em Colossenses 1,15, vai dizer que a imagem de Deus é Cristo. Então, o nosso eu verdadeiro é a imagem de Deus que é Cristo, ou seja, o nosso eu verdadeiro é Cristo Jesus. Então, Jesus vem mostrar o que é o nosso eu verdadeiro. Então, quando eu falo para você aí na sua casa que você é livre para ser você, é sobre esse você que eu estou falando. Sobre o você Cristo. Então, o Tico tem as suas personalidades e as suas pessoalidades. Então, no Tico, o Cristo apresenta essas personalidades e singularidades de maneira santificada na humanidade de quem Deus é, revelada em Jesus. Então foi por aí que a gente passeou, né? E a gente teve como texto Colossenses 2, onde Paulo vai dizer: nessa nova vida, ou seja, nessa vida recriada de vocês, nessa nova vida que é fruto da nova criação, já não há mais diferença entre grego, judeu, escravo e livre, bárbaro e cita, homem e mulher, ele vai dizer em outro texto, mas Cristo é tudo agora e habita em todos. Então a gente caminhou por aí, eu espero que tenha edificado você. Se você não viu, eu incentivo você a assistir a mensagem da semana passada, na verdade a mensagem dessa semana, né, que a gente empregou ela no domingo. E é isso, e agora é a hora de vocês sentarem aqui através do Tico, para me perguntarem aí, para a gente conversar sobre o que veio na cabeça de vocês enquanto assistiram essa mensagem. Muito bom. Só para fazer um pequeno comentário, eu conversei muito com um amigo também sobre a mensagem, né? Na segunda-feira a gente começou a conversar sobre a mensagem e ele, diferente de mim, ele nasceu na igreja, tá aqui com a gente hoje, né? E eu não nasci na igreja. Então, depois da mensagem, ele me disse algo muito interessante. Ele falou: Tico, como eu já conheci a sua história, que você já me contou, quando eu escuto sobre essa liberdade para ser eu e vejo pessoas defendendo que agora eu posso fazer o que eu quiser, agora que eu reconheci a graça de Deus eu posso fazer o que eu quiser, eu pego a sua história e percebo o quanto que as pessoas, na verdade, distorcem isso, que não é isso. Porque você me diz, quando você me conta a sua história, o Tico anterior é o cara que fazia o que ele queria e ponto final. Agora, o Tico depois de Cristo é o cara que vai fazer o que Cristo faria. Da forma como Cristo faria, pensando no outro como Cristo pensa, né? E não fazendo tudo que dá na telha e ponto final, né? Até porque fazer tudo que dá na telha é escravidão, não é liberdade. É escravo de sentimento. Tanto que a maioria das pessoas que faz o que dá na telha arrepende depois. Isso. Muito bom isso. Então, ela é escrava daquela vontade momentânea. E a gente que está em Cristo, a gente é escravo da vontade eterna de Deus, que é Cristo. Muito bom. Então, e por ser eterna, toda vez que você toma a atitude do Cristo, você não arrepende dela, mesmo se ela te gere prejuízo. Muito bom. É por isso que também a gente continua amando, né? Claro. Que ele me fez essa pergunta logo depois. E o que eu faço com essa pessoa que está dizendo isso? A gente continua amando ela, porque um dia ela vai se arrepender, um dia ela vai entender verdadeiramente. A gente só continua amando, continua pregando o evangelho, continua ela é mostrando livre Jesus. para ser isso daí, no sentido que ela não é mais escrava disso.
ela não é mais escrava das vontades e emoções dela, mas se ela quiser. Então, o Paulo ele vai usar um termo interessante. Ele diz que o pecado que me habita, ele está desempregado. Esse é o termo que ele vai usar lá em Romanos 6. Mas se eu quiser empregá-lo, eu emprego ele a hora que eu quiser. Então eu tenho autonomia para isso. Antes eu não tinha. Antes o pecado não era o meu funcionário. Eu era funcionário dele. Ele era nosso dono, né? Exato. Agora não mais. Agora ele é submisso a mim e está em desemprego por causa da obra da cruz. E agora vai de mim saber o que eu vou fazer com isso daí. Muito bom. Vamos para a primeira pergunta, então? Bora. Vamos lá. A primeira pergunta, ela possui 2 tópicos. Ela fala assim, ó. Fale mais sobre o novo eu, né? Então, os 2 tópicos que estão pedindo é explicar quando o novo nascimento acontece e como funciona, e a diferença entre o que já somos em Cristo e como trazer isso para a nossa realidade física. Então, a primeira, explicar quando o novo nascimento acontece e como funciona. Quando? Quando? Aí é muito delicado. Quando ele acontece, depende. Depende muito. Porque para alguém que não ouviu a pregação do evangelho, ele acontece quando a consciência dessa pessoa é iluminada e o Paulo vai dizer que ela faz da consciência dela lei para si mesma. Então, quando alguém, como Noé, que andou com Deus quando não havia a pregação de Deus e nem a pregação da cruz e nem do evangelho, esse Noé lá, ele experimentou essa vida aí também. De modo que o texto de Hebreus capítulo 11 vai dizer que Noé, ele é o pai da justiça pela fé também. Ele recebeu essa herança de ser declarado esse cara, o pai de alguém que creu, né? Então, ele não ouviu pregação, ele não leu Bíblia, ele não nada, ele tinha consciência, né? Então, esse quando ele é relativo. Agora, obviamente que tem também o que mais de comum acontece no nosso mundo agora é que as pessoas ouvem a pregação do evangelho ou a voz do Espírito, então por isso que o quando depende muito. Até porque tem muita gente que nasceu da igreja e depois de 30 anos só que nasceu de novo. A gente tem diversas experiências dessa. Então, quando é relativo, mas eu diria que a experiência é mais ou menos essa. Você nasce de novo quando você entende que você não existe, mas subsiste. Eu gosto dessa expressão. Por quê? Porque se eu acho que eu existo, eu sou autossuficiente. Muito bom. Quando eu entendo que eu não existo, que eu subexisto em Deus, eu nasci de novo. Então é essa consciência de que eu dependo de algo além de mim para viver. Então eu gosto do Viktor Frankl, que ele vai dizer que da mesma forma que quando um bebê nasce, ele tem um umbigo para mostrar para ele que ele não existe por ele mesmo, ele precisou da mãe dele para se alimentar e permanecer vivo, da mesma forma nós temos a consciência, e a consciência é como esse umbigo, que conta pra gente que nós não existimos, nós subsistimos em alguém. E esse alguém é Jesus, né? Na história ele chama Jesus, é Deus. Então eu digo que você nasce de novo quando tira essa sensação de autossuficiência, que foi o que Adão fez. Eu quero a minha vontade, eu quero viver a minha vida, não preciso de você para isso. Então, eu acho que essa forma é a forma mais, talvez mais explicativa, talvez, ou mais simples para explicar. Então, qualquer pessoa que entende que agora ela sabe, porque todo mundo depende de Deus para estar vivo. Até quem não concorda com isso está vivo porque Deus está vivo. Uhum. Se Jesus parar de respirar, a gente morre. Ele é o que sustenta o universo e a criação. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, ou seja, se estamos vivos é porque a misericórdia está em ação, né? Eu faço até uma citação agora do meu amigo dos anjos. Ele disse que quem sabe que a misericórdia de Deus se renova toda manhã, acorda mais cedo para ver a misericórdia sustentar o dia mais uma vez. Ou seja, eu sei que mesmo num mundo como a gente vive, tem gente que não acorda mais cedo para ver a misericórdia de Deus, mas quando ela acorda, se mais cedo ou mais tarde, é por causa dessa misericórdia que essa pessoa vive. Então, tem gente que não assume isso. Mas quando você traz a consciência de que você precisa de Deus, você nasce de Deus. Muito bom. E aí, é legal dizer que a gente sabe que o nome desse preciso de Deus é o preciso de Cristo. Mas tem pessoas no mundo aí que nunca ouviram falar sobre isso, mas nasceram de novo com a consciência, Romanos 2. Muito bom. E o segundo tópico, ele fala sobre a diferença, né? Entre o que já somos em Cristo. Então, tipo,
Qual que é a diferença entre o que somos agora e o que somos em Cristo e como trazer isso para a realidade física? A diferença do que somos agora e o que somos em Cristo é aquele negócio que eu falei na pregação. Diante de Deus não há diferença entre nós e Cristo. Ele nos vê em Cristo, santo, inculpável, amado, tanto quanto o Cristo. Nós estamos revestidos de Cristo. Então Cristo é a nossa identidade. Agora, nesse mundo não ideal que a gente vive, nós acabamos tendo ações não ideais. Então, como fazer para manifestar isso aqui agora? É estando consciente. Então, a minha consciência do que eu sou diante de Deus é o que vai produzir uma vida minha aqui agora o mais perto parecido possível do que aquilo que será lá. Então, se eu sei que o meu futuro é ser exatamente como Cristo, o que eu vou fazer com o meu presente? Encharcar o meu presente do meu futuro. Então, eu encharco o meu presente da realidade futura. Né? Então, o futuro, Deus diz que será isso e ponto final. Não depende de mim. Eu que estou em Cristo, serei como Ele é. Então, o futuro Deus já determinou. Agora, tem um processo aqui que sou eu que defino o tempo que demora, quanto que eu vou fazer. Se eu quiser não viver como Cristo aqui agora, eu posso escolher, porque eu sou livre. Mas eu prefiro encharcar o meu presente do meu futuro. Então, eu estou em Cristo, Deus me vê Cristo, e porque eu vi o futuro e acredito no futuro, o meu futuro vai definir o meu modo de viver presente. É assim. Perfeito. Muito bom. Vamos para a pergunta 2 aqui. Qual a diferença entre a minha personalidade e a minha identidade? Personalidade e identidade. Cara, qual a diferença? Eu não usaria o termo diferença. Eu diria que a sua identidade é Cristo Jesus e a sua personalidade é a forma como esse Cristo, que é multifacetado, aparece no mundo através de você. Então, se você tem a personalidade X, ela não é contra a sua identidade. Pelo contrário, a personalidade X que o Tico tem, que o Vitor não tem, vai ser a forma de Deus aparecer no mundo como Tico. Legal. Então eu não coloco uma contra a outra e nem diferente. É óbvio que tem personalidade ruim. No sentido, na nossa personalidade caída, tem coisas boas e ruins. Então o trabalho do Espírito é equilibrar as ruins, né? É tirar ela de ação da nossa vida e a parte boa da personalidade é onde Cristo vai aparecer para o mundo do jeito Tico de ser. Muito legal isso. Porque eu não preciso deixar de ser um cara bem-humorado, né? Não, você tem que ser mais sério, porque você... agora você não se converteu. Não, a gente pode fazer piada, a gente pode brincar. Você é o Tico. E é legal porque eu não sou a imagem de Deus sozinho. Nós somos a imagem de Deus. Porque a sua face, a do Rica, a minha, do Rafael, do Tiagão, do Dani, do João... Juntos a gente mostra a Deus em mais amplitude. A gente alcança mais, né? Exato. Muito bom. A pergunta 3 é: desumanizar o outro é esquecer da minha identidade? Sem dúvida. Se você puder, já explica, respondendo, já explica o que você considera desumanizar o próximo. É um conceito de pecado de um cara que eu gosto muito. Ele vai dizer que pecado é desumanizar a si mesmo e desumanizar o outro. Então, eu peco quando eu me faço menos humano e peco quando eu faço do Tico menos humano ou trato o Tico fora da humanidade que o Tico é. E humanidade tendo como definido Jesus Cristo, o homem perfeito. Então, quando eu não ajo como Cristo ou quando eu trato o Tico como se não fosse o Cristo, eu peco. Então, pecado é não ser Cristo e pecado é não tratar o outro como eu trataria Cristo. Esse é o conceito de desumanizar-se e desumanizar o outro. Então, sim, quando eu desumanizo o outro ou a mim mesmo, eu peco. Eu esqueci quem eu sou e esqueci quem o outro é também, né? Muito bom. Ou esqueci ou escolhi não ser. Dá para ser os dois. Boa. Muito bom. Como ser um jovem sábio nesse mundo perdido? Como? De graça, pela graça, deixando o Espírito Santo soprar e você ser como uma planta no vento. Deixa ele soprar e você acompanha. Eu diria que uma característica que precisamos ter é coragem. Eu ia dizer isso. Porque... Tava com essa palavra na ponta da língua aqui, porque hoje é necessário coragem. Coragem. Para se posicionar e ficar, né? Exato. E você sendo jovem. Porque para nós, né, que eu tenho mais de 30, já sou pai. Às vezes você se vê em momentos que você tem que falar, não, eu não vou negociar com isso aqui. Isso aqui é o que é o que Jesus é o que eu vou ser e ponto final. Agora imagina para um jovem, sei lá, da 7ª, 8ª série, do primeiro colegial, com 15 anos, tendo que olhar tudo que a gente vê no resto do mundo e falar, não,
Olha, vocês querem fazer tudo bem, eu não discrimino ninguém, mas eu não vou. Uma coisa interessante que eu falaria é assim, ó, lembre-se, o mundo, tudo que o mundo faz é, sabendo ou não sabendo, uma busca incessante por Deus. Então, quando eu falo sobre ter coragem, eu falo também sobre ter coragem para mostrar para o mundo, através da sua vida, que o que eles procuram é Deus. Uhum. Né? Então, eu gosto muito daquela fala lá do Robson Cavalcante, já falei aqui algumas vezes. A minha missão é ser aqui agora o ser humano que eu serei lá e além, ou seja, no mundo que há de vir. E quando eu sou esse ser humano, Cristo, é o que todo mundo quer ser e é o que todo mundo quer ter de vizinho. Todo mundo quer um vizinho Jesus, todo mundo quer ser um ser humano Jesus. Então, quando eu sou isso daí, eu estou mostrando para todo mundo que a busca incessante e insaciável da humanidade sempre foi pela imagem de Deus, que é o motivo pela qual Deus fez o homem. Uhum. Então, acho que eu falaria isso daí. E as pessoas, elas vão, um dia, fatalmente, vão procurar. Com certeza. Aquele que zomba e que aponta e fala, você é, sei lá, um jovem esquisito, porque você segue Jesus aí e tal. Essa pessoa um dia vai te procurar para te pedir um conselho, com certeza, ou simplesmente de olhar você vivendo. Um dia vai falar, poxa, ele não precisa fazer tudo que eu faço para se sentir feliz e ele é mais feliz do que eu. Ele é mais alegre do que eu, ele tá sempre em paz, ele sempre tem um bom conselho. Acho que as características de Cristo em nós, elas, além da coragem para seguir em frente, porque às vezes você vai sofrer até algum bullying, alguma coisa assim, porque eu era o cara que fazia o bullying, né? A gente tinha... Hoje tem um menino que, filho de pastor, estudou comigo a vida inteira. E a gente só foi virar amigo mesmo no colegial, que foi onde comecei a ter consciência de que o que eu fazia com ele não era legal. Porque o menino não fazia nada das coisas que eu achava interessante, que era zoar todo mundo. E aí, de repente, o cara seguiu, hoje ele é um pastor. Uhum. E assim, tá pregando evangelho. Então, Legal. assim... E eu tô aqui, né? Na igreja por amor. Então, quem é que tinha razão? Né? Ragosini, dá um abraço pro meu amigo Ragosini. Vai que ele assiste, né? Ele não bate em nós, não. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 5. Como falar de liberdade e homossexualidade? Eu até sei da parte que a pessoa pegou da mensagem para fazer essa pergunta, né? E é bem interessante mesmo. Eu não vou me ater aqui a falar profundamente sobre isso, até porque nem me considero ser especialista nessa fala hoje. Mas o que eu quis dizer na pregação foi o seguinte: essa ideia exclusiva de homossexuais dentro da igreja evangélica é pecado. Você excluir qualquer pessoa da graça de Deus é pecado. O autor de Hebreus vai dizer isso: cuide para que não excluam-se da graça de Deus. Então, você excluir qualquer pessoa da graça de Deus é pecado. Você achar que Deus não ouve um homossexual porque é homossexual é pecado. Alguém achar que Deus trata diferente o homossexual porque é homossexual é pecado. Porque Deus não trata com gênero, Deus não trata com hétero e com homossexual. Deus trata com Cristo Jesus. O meio de campo entre o homem e Deus não é o gênero sexual. Muito bom. O meio de campo entre o homem e Deus é Cristo Jesus. Então, não existe gênero, escolha, raça, sexo, cor de pele, conta bancária que exclusivize Deus a alguém. Então, foi essa a minha fala. Então, eu não sou Espírito Santo, eu não sou pai para julgar. O meu papel é amar e o meu papel é não excluir ninguém da graça de Deus. Porque a graça que me salvou é a mesma graça que me fez entender que tanto quanto eu, qualquer outra pessoa no mundo precisa dela. Então, eu diria que a liberdade para falar com o homossexual é a mesma liberdade para falar pro hétero. Não tem diferença. Infelizmente virou um tabu na igreja e a gente vai precisar de coragem, como diz meu amigo Ed. A gente vai precisar de muita coragem aí. Você acha que esse tabu, essa é uma pergunta minha, esse tabu é por conta do medo
das igrejas serem cheias de homossexuais? Não, esse tabu, ele é histórico, esse tabu é preconceituoso, esse tabu, ele vem de uma cultura, de uma estrutura cultural machista. Esse tabu vem de várias coisas, mas também vem do medo, sim. Do preconceito, de tudo porque, isso. querendo ou não, tem pastor que tem medo de ter isso na igreja e como é que E ele vai outra, resolver, e tem né? pastor que tem medo do filho ser, né? Do filho ser também, exatamente. E nem só isso, cara. Então, assim, o assunto aqui não tô falando de pecado e não pecado. Eu tô falando da postura de quem nasceu de novo. Sim. Qual é a postura de quem nasceu de novo? Então, não há diferença. A liberdade é liberdade para todo ser humano, não para o hétero e pro... É porque talvez o que quiseram dizer com essa pergunta é tipo, vamos colocar aqui só pra tentar entender, né? Como falar da liberdade e homossexualidade é tipo, você é homossexual, você é livre, mas, né, de repente é isso que a pessoa quis dizer, né, com essa pergunta, talvez. Tipo, você é livre, mas, assim, deixa de ser homossexual. É o que todo mundo vai fazer. E eu não quero convencer ninguém daquilo que o Espírito Santo não convenceu. Meu papel é pregar o evangelho e não excluir ninguém da graça de Deus. Reconciliação, né? Esse é o nosso ministério, né? Exato. Reconciliação, nada mais do que isso. Isso aí. Vamos lá, penúltimo, hein? Existe chamado ou propósito por causa do verdadeiro eu? Ou eu sou livre para escolher como operar no mundo? Você é livre para escolher como operar no mundo, com certeza. Esse negócio de que Deus determinou tudo que você vai fazer e você não tem escolha, eu não chego por aí, não. Eu acho que Deus te deu dons, talentos e uma mente, e a Bíblia vai dizer que Ele vai colocar um querer dentro de você, que vai te conduzir a um caminho proveitoso. Então, por exemplo, eu não posso hoje falar para você que eu quero virar amanhã o... Como que é o nome do cestinha lá? Curry lá? Como que é? Stephen Curry. Não vou virar. Eu vou falar, Tico, meu sonho agora é ser o cara. Você vai rir de mim, pô. Porque isso daí é delírio. Olha, eu queria ser amigo dele, né? Sou seu amigo, se você virar exato. ele, a gente já é amigo, já fica bom. Mas existe um mundo aí na minha frente de possibilidade que eu posso ser. E eu gosto muito do que Deus disse para Abraão. Ser tu uma bênção, você é a bênção. Jesus disse que onde nós estivermos, Ele estaria. Então Ele está dizendo assim, onde você for, vou com você. Então o sucesso do que você faz não é o que você faz, é você que está lá, que produz aquilo lá. Muito bom. Porque as suas mãos são abençoadas, Cristo vive em você, a vida de Deus está em você. Então os planos de Deus para nós é plano de paz, de prosperidade, não riqueza financeira, de prosperidade, de dar certo, de executar aquilo, enfim. Então não, você pode escolher sim o que você quer, de acordo com seus talentos, suas habilidades naturais. E sabendo que temos a companhia dele, né? Sabemos que, é o que você falou, onde nós pisamos, Jesus pisa, então onde nós estamos, Ele está conosco. Né? Isso. Alguém tá esperando aí. Manda ver. É a última, hein? Buzinaço e tudo, hein? Bom, última pergunta. Como conciliar meus talentos e profissão com o verdadeiro eu? Acho que é meio com um complemento da penúltima, não tem... essa ideia aí é dicotomia total. E também é dualismo total. Tipo, não tem diferença entre os meus dons e a minha identidade. Não tem diferença. Eu me tornei para a glória de Deus. Eu sou uma nova criação por inteiro, completo. Então, a minha personalidade, os meus dons, os meus talentos são Cristo vivendo em mim também. Então agora, o Paulo vai dizer, em Colossenses capítulo 2, verso 4, que Cristo é a nossa vida. Então, quer comais, quer bebais, façais como para o Senhor e não para os homens, porque no final das contas é Cristo fazendo em mim, é Cristo através de mim. Então, não tem diferença, não existe esse dualismo do que Cristo é em mim e do Vitor. Nós nos tornamos uma coisa só. Então, não há como separar isso daí. Então, por isso que para quem é discípulo de Jesus, não tem mais nada espiritual do que a outra coisa. Tudo é espiritual, tudo é para Deus. Tudo é reino de Deus. Tudo que a gente faz aqui na Terra, a gente está de alguma forma mostrando para o mundo de hoje o mundo que há de vir. Então, a gente é um sinal de Deus para o mundo, um sinal profético do que haverá de ser. Então, o Vitor precisa ser o mais perto possível do mundo que será lá.
é o reino de Deus aqui e agora. Então é Jesus dizendo que a sua vontade seja feita aqui, como ela é feita aí. Então o que isso significa? Deus, aonde você governa, tem a sua vontade estabelecida. Aqui, aonde o homem governa, que a sua vontade seja feita. Então, como eu penso, Deus, que seja feita aqui na minha casa Vitor, casa Vitor. Porque eu sou o governante dessa casa, que seja feito aqui como é feito aí. Então eu gosto de uma fala do Agostinho que ele diz assim, ó, Deus, eu quero conhecer tanto a sua vontade, de modo que a minha vontade passa a ser a sua vontade. E no final você faça a minha vontade, porque a minha e a sua vontade se tornaram uma coisa só. Então talvez tenha sido essa a leitura de Agostinho sobre os Salmos, que Davi disse, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Porque enquanto eu me deleito no Senhor, os desejos dele se tornam os meus. E nesse lugar Ele satisfará os desejos do meu coração. Talvez é isso que o João quis dizer, quando você pedir qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus, será feito. Então Deus trabalhará pela sua vontade. A vontade de Deus é o homem Jesus Cristo e o mundo que Cristo governa. Então toda vez que eu ando por esse caminho, eu estou sendo um sinal profético do mundo que há de vir. Perfeito. Amém. Finish. É isso aí. Por hoje foi isso. Minha oração é que isso edifique você, preenche seu coração de alegria, de paz e de justiça, porque esse é o reino de Deus. Nós amamos você. Obrigado, Tico, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que mandou suas perguntas e a gente se vê semana que vem. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e lembrem-se, Cristo é a vossa vida, não há vida fora do Cristo. Tá bom? Se você come, é Cristo comendo em você. Se você bebe, é Cristo bebendo em você. O que você faz é Cristo fazendo em você. Lembre-se disso e eu tenho certeza que você vai viver uma vida legal. Tá bom? Um beijo no coração. Amo vocês e é nóis.